Hoje nós vamos fazer uma viagem pela história do teatro do Brasil, desde as primeiras apresentações até os grandes espetáculos que prestigiamos nos dias de hoje, seja nos teatros ou nos centros urbanos. Para o ator teatral, a vida é um eterno palco. As cortinas já se abriram. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro De Butuca na Cultura. Quando eu estava no primeiro ano normal, teve um curso de teatro em Lorena, lá no Instituto Santa Teresa, onde também tem a Unifateia hoje, que era o teatro na escola, dado por uma profissional super competente de São Paulo, Ivonete Vieira, mas era só para professores. E eu estava no primeiro ano da escola normal, ainda tinha mais 2 anos depois. Mas era o primeiro curso de teatro que aparecia em Lorena. Eu tinha por volta de 16, 17 anos. Aí eu fui lá e chorei, esperneei e consegui fazer o curso junto com todas as professoras. Eu marco isso como meu início de carreira profissional no teatro, porque foi quando eu comecei de fato a estudar teatro, aí não parei mais. Comecei a atuar aos 2 anos de idade e durante esse processo da infância e da adolescência sempre gostei, mas eu tinha receio de ter uma formação mais acadêmica, porque eu realmente me questionava se um dia eu ia ter retorno com isso ou não. Mas em 2010 eu realmente falei, não, é isso que eu quero, então eu busquei uma formação acadêmica. Em 2010 eu fui cursar teatro na Fego Camargo, na cidade de Taubaté. Lá eu me formei em artes cênicas em 2012 e posteriormente eu fui para Wolf Maia, em São Paulo, onde eu estudei atuação para cinema e TV. E depois eu fui para a SP de Teatro, onde eu fiz atuação com foco em teatro musical e ópera. E desde então eu vim trabalhando na área. Tinha um professor muito querido e muito bom. Ele que apresentou o teatro. O primeiro espetáculo que eu fiz foi Morte e Vida Severina. E foi incrível, foi uma experiência incrível que me marcou e me impactou. Em Aparecida a gente tem uma história bonita no teatro, que antigamente existia um grupo chamado Grupo Américo Alves, então eu meio que convivi e cresci admirando esses artistas, né? Professor Guido Braga, vários outros nomes, Fausto Padilha, que hoje não mora mais aqui em Aparecida. São vários nomes, Maria Helena Malta, o esposo dela. Então eu cresci assistindo, né, vendo espetáculo desses artistas, assim. E aos 12 anos eu tive a oportunidade de experimentar fazer um espetáculo e isso me impactou e mudou de certa forma a minha vida, porque eu nunca mais esqueci. Me apaixonei, passei por outros lugares, outros caminhos, mas nunca deixei de viver a arte. Hoje eu vivo dela. O Brasil tem suas raízes teatrais nas missões jesuítas, que já idealizavam peças durante o século XVI. E um dos grandes nomes, considerado como o primeiro dramaturgo do país, foi o padre José de Anchieta. Com o passar do tempo, o teatro foi mudando de forma, atendendo ao interesse das classes mais ricas do país e, posteriormente, se expandindo para outros públicos. Mas foi somente no século XX que os primeiros grupos do Teatro Nacional foram surgindo, transformando o teatro e moldando a arte para a forma como a conhecemos hoje. Eu acho que a arte em si, ela muda sempre, né? Ela vem sempre com muitas coisas novas, assim. Aqui em Aparecida a gente sempre foi muito carente de investimentos em arte, em cultura, a gente não tinha isso aqui, né? Então, o acesso para a gente sempre foi muito remoto, muito difícil. E eu acho que a mudança maior que eu sinto hoje é no fácil acesso, né?
Antes eu acho que os teatros ficavam muito mais elitizados do que são hoje, porque ainda é, mas eu acho que existem muitos artistas que descentralizam a arte e vai para onde a arte tem que ir, que é no meio do povo, né? É uma faca de dois legumes, né, como diz o outro, porque agora tem tanta tecnologia que aquele teatro mais puro, que é um triângulo, né? Você precisa do ator, precisa de uma mensagem, que é o texto, ou uma performance, uma expressão, e o público. É isso que é o teatro, esse triângulo. Mas hoje tem muita tecnologia, né? E com isso, eu acho que as grandes companhias de teatro que a gente teve no Brasil, por exemplo, nos anos 60, 70, todos aqueles grupos do Teatro Opinião no Rio, em São Paulo, o Boal, o Guarnieri, todos eles, Celso Martinez Corrêa, que até pouco tempo estava com a gente, eram grandes companhias, grandes textos, grande elenco, né? Era possível fazer isso. Hoje é mais difícil, tanto que normalmente as peças têm 1, 2 atores, 3 no máximo, para facilitar o percurso da peça, né? Porque foi ficando tudo muito mais caro, eu acho, também. Então, mas o teatro sobrevive. Sempre se falou que o teatro ia morrer por causa da televisão, agora por causa das outras mídias, mas não, o teatro persiste, né? E existe. Essa pergunta eu acho muito curiosa, porque, ao meu ver, ela depende muito do período histórico, né? Se a gente for analisar a história do teatro inteira, lá nos primórdios do teatro era feito de uma forma mais coletiva, depois um pouco no período mais moderno, com os teatros de grupo, ali na década de 70, os grupos coletivos realmente faziam tudo, mas hoje em dia realmente está mais setorizado. As áreas são bem mais divididas, o ator cuida só da atuação, o figurinista cuida só do figurino. Isso, por um lado, é bom, que cada área consegue dar um enfoque maior em cada ponto. Só que nós, atores, nós gostamos de dar aquele pitaquinho, um pouco em tudo, né? No ano passado, eu tive o prazer de contar a história dos 33 anos da Casa do Pequeno. Era um texto que já estava escrito, guardado, mas por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer. E eu consegui fazer essa montagem desse espetáculo em 4 meses, mais ou menos. Então foram 45 crianças em cena, alguns amigos, atores convidados. A gente conseguiu fazer em 4 meses, foi um lindo projeto. No século XX, surgindo as primeiras companhias de teatro, foi finalmente tomando forma um modelo teatral brasileiro, com características próprias. Exemplos de companhia que surgiram nessa época foram o Teatro do Estudante do Brasil, em 1938, e o Teatro Brasileiro de Comédia, criado em 1948. Há os que fazem teatro. A mim, o teatro me fez. A arte dos palcos ultrapassa a ficção e nos toca em nossas vidas reais, para sorrir e para chorar. O teatro nos convida a viajar em histórias que, diante dos nossos olhos, nos fazem sonhar acordados.